Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! O Arão, na minha opinião, entra numa leva de jogadores que uma parte da torcida pegou uma birra, porque foi uma época em que o Flamengo começou a formar um time bom, vou dizer assim, um time competitivo, e começou a bater e não ganhar, né? Se a gente for pegar a própria Sul-Americana, que a gente chegou na final, o Arão fez gol, jogou muito bem aquele 3-3 com o Fluminense, que o gol de cabeça da classificação foi dele, né? Ele fez boas partidas. Eu vou dizer o seguinte, olhando para o momento de hoje, eu não espero a evolução do Arão na zaga. Eu acho que Arão na zaga é um quebra-galho. É tipo, pô, você não tem quem colocar ali, ou então você tem uma opção de jogo, de repente você vai tirar um zagueiro e vai colocar um outro jogador no meio-campo, se o Arão for o titular, e você vai deslocar o Arão para a zaga. Aquele gol do Palmeiras, por exemplo, ali é típico de um cara que não é da posição, entendeu? Mas, assim, claro que ele tem culpa, claro que ele tem que treinar. Agora, Felipe Luiz erra, toma a bola nas costas direto, eu não vejo as pessoas fazerem as mesmas críticas, entendeu? Então, assim, o Flamengo também tem um problema no sistema defensivo que vem do coletivo, que muitos jogadores são poupados. Os gols que o Gabigol às vezes perde lá na frente, mas o Gabigol tem crédito, beleza. Mas assim como o Gabigol também foi a gente está até falando disso ontem com relação à diferença da idolatria, né? Essa coisa toda do Arrascaeta, do Gabigol e tal. Mas assim como o Gabigol foi campeão da Libertadores em 2019 bi brasileiro, o Arão também foi. Entendeu? Então, assim, a cobrança lá atrás é muito maior. A importância... Claro. Uma falha ali atrás expõe muito mais do que a falha na frente, né? Claro. Isso aí. Então, assim, a coisa estoura muito mais. Se a gente for pegar, cara, o número de jogos que tem o Léo Pereira, pro Michael é absurdo, os minutos jogados no Flamengo. Aí você fala assim, pô, como é que o Michael... o cara... A gente já viu que o Michael tem uma dificuldade que eu não sei particularmente qual a dificuldade que ele tem, e recebe diversas oportunidades. Vitinho, mesma coisa, outro jogador que, para muitos... não presta, não sei o quê, que bababá, não tem que entrar e tal, papapá, mesmo quando joga bem, e o Léo Pereira não pode mais ter oportunidade, ou das pessoas também reconhecerem quando o Gustavo Henrique vai bem. Assim, isso não é discordar de que, se a gente pudesse trazer um zagueiro que chegava assim, o cara tá ali, nível Rodrigo Caio, vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar. Porra, claro que eu vou concordar que chegue é menos um problema. Que o grande problema, até nas análises, vamos dizer, lá da Argentina, que a gente também repercutiu no coluna do Fla.com, foi nessa parte, falando, olha, do meio para frente, o time do Flamengo só tem jogador nível Europa. Atrás é o problema. Mas você pode reparar que em todas essas análises, ela não é uma análise individual, é geralmente uma análise coletiva. Tipo assim, o sistema defensivo dos caras é ruim, o técnico deles tem que ver isso. É coletivo o problema. Não estou aqui também passando pano para os erros que os caras tiveram. Tem erros, entendeu? Mas eu acho que é tudo muito 880. Tipo, eu acho que o Arão é um cara que criou-se o estigma com o Arão desgraçado. O Diego, mesma coisa. Eu vou falar assim, cara, o Diego foi um dos melhores jogadores do 3-2 contra o Vélez. Vai lá no Twitter e fala assim, olha, claro, Diego... Oi? É claro, é que na realidade a gente está vivendo uma época de extremos, né, Túlio? É isso. Hoje existem só dois tipos de pessoas. A que nunca erra e a que nunca acerta. Né? É igual na política, né? Os caras, tipo, se eu escolhi o político X para ser meu ídolo, ele nunca vai errar. Se eu escolhi o fulano para ser o meu algoz, ele nunca vai acertar. E no futebol é a mesma coisa, né? O Diego é um exemplo disso, né? O Diego nunca erra para alguns e para outros ele nunca acerta. O Arão tá nessa também. Eu não gosto do Arão, do jeito dele jogar e tal, mas eu reconheço que ele fez bons jogos e tal. Porém, não é o que os que gostam dele tentam plantar. Não acho isso. Já tive inúmeras discussões com a Renata Graciano, por exemplo, sua amiga, que ela é fã. Tatuou WA no corpo, tu acredita nisso? WA5. A Renata precisa de um remedinho. E aí, assim, ele foi importante em alguns momentos, tal, mas eu concordo com você de que não é dele ali na zaga, pelo menos nisso ele tem que levar um desconto, né? Se o cara tá quebrando o galho, se põe o Arão para ser goleiro, por exemplo, e levar um frango, tem que dar um desconto. Pô, ele não é goleiro, né? Agora, mesmo assim, o que eu não tolero no Arão é a forma displicente com que ele se coloca. Cara, nem na pelada. O cara que leva drible e para na jogada, principalmente jogador de defesa, não é o Arrascaeta, é um jogador de defesa. Para mim, a postura em campo do Arão
é de que ele pensa que ele joga bola mais do que ele joga. Isso, pra mim, já gera uma antipatia, entendeu? Tipo, eu prefiro aquele cara burro, mas ralador, sabe? Que não tem técnica, mas tá ali dando sangue, vai até o final, do que o estrelinha que põe a mão na cintura, a menos que ele seja um Arrascaeta. Ele não é um Arrascaeta. Então, é isso que eu tenho em conta. Agora, com relação à zaga, Túlio, eu levaria em conta duas coisas para avaliar se já é momento de trocar ou não. Primeiro, o jogador teve oportunidade suficiente para mostrar se ele realmente não vai dar certo? A gente falou, por exemplo, o Bruno Viana. Chegou, fez 2 jogos fantásticos, né? Aí depois passocou bonito no outro, não foi? Ele falou, pô, não é tudo aquilo que a gente está imaginando. Aí depois fez um jogo mais regularzinho e tal. Então, assim, tipo, tá instável. Fez jogos bons, fez jogos medíocres. É bom? Vai dar certo? Para mim ainda é uma incógnita. Eu acredito que ele vai dar certo, mas é uma incógnita. Rodrigo Caio, tá? Já o quê? 2 temporadas no Flamengo? Ganhou tudo, conquistou todo mundo. Assim, é indiscutível. Não tem quem não goste do Rodrigo Caio. Agora, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira tiveram oportunidade, né, Túlio? Especialmente o Gustavo Henrique, teve mais que o Léo Pereira até, né? E o Léo Pereira falhou, claro, muito mais do que o Gustavo Henrique. E assim, o segundo ponto que eu avaliaria, além de ter oportunidade, ele falhou, beleza. Mas as falhas foram tão repetitivas assim e tão cruciais que mostram que ele é ruim mesmo ou foi só infelicidade? Entendeu? Às vezes, infelicidade o Gabigol tem toda hora ali, né? O Bruno Henrique, um monte lá na frente, o Arrascaeta falha. Mas pensa no Michael, que todo jogo pisa literalmente na bola e escorrega. Aí tu vê que é ruindade mesmo. No português não claro, é ruindade. Não é deslize. O cara... Não, ele tava mal no dia. Não, ele é ruim. Então, aí eu posso acrescentar aí um dado? Aí você tá falando do o líder de assistências da Carioca. Não. Você está falando do Léo Pereira. Tipo, será que o cara errou porque ele é ruim ou porque foi um momento infeliz? Às vezes pode ter acontecido uma série de situações ali. Aí você vê, em 2020, que foi o ano da chegada do Léo Pereira ao Flamengo, ele fez 34 jogos na temporada. O Michael fez 43 jogos. Em 2021, o Léo Pereira tem 3 jogos. Isso porque a gente iniciou o campeonato com sub-20, alternativo e tal. Ele praticamente encerrou a carreira no Flamengo em 2020, né? Parou de ser usado quase. E o Michael, 8. Então, assim, como é que... Aí eu falo assim, será que... E vamos combinar. O Léo Pereira ainda... entrando muitas vezes, né? Ainda não peguei aqui, se quiser eu pego a minutagem. Mas assim, será que ele teve oportunidade suficiente? O Flamengo já queimou, isso não é de agora. Vários jogadores que depois falam assim, pô, fulano não deu certo no Flamengo, mas deu certo em tal lugar. Porque aqui não se tem paciência. É como você falou, o Bruno Viana fez 2 boas partidas, né? E o que eu falava aqui, olha, eu acho que é cedo ainda. E aí, quando eu falei para colocar ele no jogo contra o Palmeiras, ele pensou, não pode botar contra o Palmeiras, não. Isso não é jogo para teste. Aquilo era jogo para teste. Aquilo era jogo para teste. Assim como o jogo contra o Vasco, apesar do absurdo que foi, acho que a maneira com que o Flamengo perdeu aquele jogo é que gera o maior debate, que deixa a gente mais fulo da vida. Mas, assim, era também um jogo para fazer teste. E aí, assim, quando ele entrou no jogo contra o Racing, o Bruno Viana, eu confesso que eu fiquei totalmente com o pé atrás. Falei, irmão, será que o cara... E ele entrou bem, não comprometeu. Mas o cara tem que jogar. Eu não posso pegar o jogo contra o Vasco, ou até mesmo se o Bruno Viana tivesse entrado contra o Palmeiras, tivesse ele a levar o drible do Arão, e falar assim, olha, o Bruno Viana não serve mais pro Flamengo. E a torcida do Flamengo faz isso. Entendeu? O Léo Pereira, eu tô fazendo aqui o contraponto, não quero passar pano pros erros do Léo Pereira, pode pegar aí as transmissões, os resenhas pós-jogo que a gente fez. Eu xinguei muito o Léo Pereira. Léo Pereba é o novo integrante da ONG Poeta Túlio Piseiro. Não. ONG Poeta Túlio Piseiro, que acolheu o Michael, o Vitinho, o Lincoln, agora acolhe em seus braços, Léo Pereira. Eu acho que ele precisa de ter mais oportunidades para a gente chegar e ter, porque assim, sabe, você fala, né? Eu vejo o seguinte, uma coisa é você pegar, por exemplo, o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é um jogador que ele começou, no final do ano passado, ele começou a ter uma regularidade e ele terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Mas ele errou um jogo tal aqui, errou como outros erraram, mas terminou bem melhor do que começou o ano. Esse ano, não teve um jogo que você falou assim, porra, o Gustavo Henrique teve um erro individual como ele teve naquela contra o Racing e tal. Então, assim, a gente hoje tem
como é que eu posso dizer, um material maior para analisar o Gustavo Henrique do que o Léo Pereira, entendeu? E aí com o Michael, a mesma coisa. Eu falei aqui, o Michael tem, sei lá, quase 15 jogos a mais do que o Léo Pereira. O Michael já jogou 5 vezes a mais, e entrando como titular várias vezes nesse ano. E aí, pô, como é que a gente pode chegar e falar assim, olha, o Léo Pereira acabou. É a mesma coisa, eu já falei aqui, o Arão queimou minha língua. Eu botei Arão na minha barca, sei lá, de 2017, de 2018, de 2019. Mas se alguém falasse assim, Túlio, o Léo Pereira vai jogar bem na 4ª temporada de Flamengo. Até lá você vai ter que dar uma aguentada, como foi o Arão. Você esperaria? Esperaria, pô? A gente foi, na 4ª temporada? Não, pô, cara, quando o Arão... ele por 3 anos, vai embora. Cara, mas aí, olha só, quando o Arão foi bem, a gente foi campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, a gente é o melhor time da América. Não por causa do Arão, né? Por causa dele também. Futebol é uma engrenagem. Ele tinha 8% de participação se a gente dividir o time inteiro ali em percentual. Era facilmente suprido, né? Por outro. Não era facilmente suprido, tanto que... Thiago Maia ali, ó. Não, mas não tinha Thiago Maia. Thiago Maia chegou em 2020. Não, 2019 não. Thiago Maia chegou em 2020. Thiago Maia chegou em 2020 e nem com Jesus era titular. Thiago Maia, aquele Pedro Rocha. Você acha o Arão melhor que o Thiago Maia? Não é que eu ache ele melhor. Eu só não vou tirar a importância dele, entendeu? De 2019. Tudo bem, mas não é esse o caso. Eu não esperaria 4 anos para o jogador. Até aí, ó, muita água rola, muito jogador bom pode vir. Não fica esperando 4 anos para o jogador para ver se... Cara, mas aí, Simon, você não tem uma bola de cristal. É como chegar e falar assim, ó, por exemplo, o Gabigol... Por isso que eu falei daquelas 2 análises, né? O tempo, as oportunidades que ele já teve e a qualidade, né? Que ele demonstrou ter, né? A cabeça, a qualidade em campo. Porque às vezes mas aí o Arão, eu acho muito aquém dos outros. Não, sim, mas aí o Arão, eu acho que a análise do Arão é diferente, por exemplo, a Gustavo Henrique, Michael, Léo Pereira, porque assim, o Arão, desde quando ele chegou no Flamengo, ele chegou titular. Ele chegou no Flamengo, foi titular esse tempo todo. Então, tipo assim, ele teve muitos jogos. Arão, e ele foi titular num time que era bem mais fraco, né, Túlio? Então, por isso, a avaliação dele era mais generosa naquela época. Hoje, o cara, para ter chance nesse Flamengo, tem que ser bom. Ele jogou com Gabriel Jamalzinho, Pará e Rodinei de um lado. Então, o cara, né, a gente sofreu bastante ali com o Arão, junto com os outros. Então, não só com o Arão, sofremos com o Cuejar também, porque nego poupa. O Jorge Jesus entende futebol muito mais do que eu. Eu, no início, critiquei ele quando ele começou a abrir mão do Cuejar pelo Arão. Depois eu vi que estava errado e estou aqui para reconhecer. O Arão também, é 10 mil vezes mais jogador, muito mais completo do que o Cuejar. Sabe atacar, sabe defender, ele erra. O Cuejar também errava. Não só errava, como... Agora você está tocando numa ferida. Não! Eu tô sendo... Ué, cara, o Jorge Jesus... Por que será que o melhor técnico do Flamengo... Inclusive por que será... Olha só, vou perguntar. Por que será que o melhor técnico do Flamengo, que para muitos é colocado até como o maior técnico da história, isso para mim é discutível, mas beleza, o melhor técnico dos últimos 40 anos do Flamengo preferiu o Arão, não abriu mão do Arão e abriu mão do Cuejar? Pelo comportamento extracampo. Hã? Pelo comportamento extracampo que já estava dando problema. Não, onde saiu isso? Não tem isso. Estava dando problema. Antes do comportamento extracampo... Não, antes estourou, já não era novidade. Simon, atrasou a vinda dele, lembra? Das férias e tal. O comportamento extracampo do Cuejar foi no jogo Flamengo Internacional. Flamengo Internacional ali, ele não queria viajar com o time. Mas lembra que ele chegou atrasado na representação? E já era reserva. Quando Jesus chegou no Flamengo... Chegou atrasado, mas quando Jesus chegou no Flamengo, ele já virou reserva. O Arão virou titular. Porque ele não teve o comprometimento de chegar quando estava... Sim, mas aí, tipo assim, ele ficou reserva no Flamengo durante muito tempo, não teve esse comportamento. Ele foi reserva de um jogador muito pior, Márcio Araújo, que muitos também defendiam. Quer dizer, o Zé Ricardo é o técnico, ele sabe. E botou o Cuejar lá. O Cuejar só veio se tornar titular do Flamengo, chegou acho que no mesmo ano que Arão, que é 2000, ou até antes, 2015, né, ou 2016. 2016. Só foi se tornar titular do Flamengo com a chegada do Rueda em 2017. Entendeu? Então, assim, muito mais completo, muito mais... Não vamos nunca comparar, ganhou nada, não nunca ganhou nada no Flamengo, nunca ganhou, foi mal, chegou na final da Sul-Americana, todo mundo passa pano. Fez pênalti lá que foi decisivo para os caras. Mas o Arão, que é muito mais completo, o Arão fala, claro, o Arão tem muito mais jogos no Flamengo que o Cuejar. Entendeu? Mas o Arão é muito mais jogador que o Cuejar. Agora, discordo, veementemente.
O Arão, cara, assim, beleza. Tanto que o Cuejá tá arrebentando lá na Arábia. Tá até querendo voltar, né? Isso daí então, é gestão de carreira, é outra coisa, né? O Arão, mas ele é gestão de carreira. Se o Arão tivesse saído no Flamengo naquele tempo ruim, não tava jogando no Cuiabá hoje. Não estaria. Estaria no Botafogo da vida jogando Série B. Se tivesse saído naquela época. O Arão. Se o empresário do Arão fizesse pressão para tirar o Arão do Flamengo em 2017, 2018, quando ele estava mal, hoje ele estava jogando aí numa Luverdense da vida, cara. Não tem nada a ver isso. Aí é extremamente exagerado. O Arão estaria numa Luverdense da vida. O Arão é um puta de um bom jogador, cara. Muito mais completo que o Cuejá. Assim, anos-luz. Anos-luz jogando melhor do que o Cuejá. Não, assim, todo mundo sabe aqui que eu tenho sérias restrições ao Jorge Jesus, né? Já viram aqui xingar ele várias vezes por a forma com que ele foi embora. O Jorge Jesus sabe de futebol muito mais do que eu. E o Jorge Jesus, desde quando chegou, tanto que tem aquele primeiro jogo treino, Flamengo e Madureira, quem foi o titular do Jorge Jesus? O William Arão, que tem aquela famosa frase que virou o bordão. Tá mal, Arão? Por quê? Porque o cara via que o Arão era muito bom defendendo e muito bom atacando. Então, assim, o Cuejá, ele era bom o quê? Defensivamente. E o Arão é muito mais completo do que ele. Entendeu? Agora, o Cuejá nunca ganhou. Aí é aquilo que eu falo. As análises que a torcida do Flamengo faz, quem merece ter essa idolatria que muita gente tem com o Cuejá, que não ganhou nada, nem carioca, eu acho que ganhou um carioca, sei lá, no Flamengo, um cara que pipocou em final e tal, desrespeitou a instituição, não queria viajar, o cara recebia... O cara tinha raça em campo, isso que a torcida gosta de ver. E aí, cara, o cara tinha raça em campo, mas chegou lá na hora que o time mais precisava numa Libertadores, se recusou a viajar, fez o maior reboliço. Isso é um bom jogador? O Arão nunca fez isso. Então, assim, o cara chegou na final da Sul-Americana, pipocou, fez pênalti, o cara nunca... Aí o nego idolatra. O Diego pipoqueiro, porra... Olha o que o Diego fez na última partida. O que o Diego fez na última partida, o Cuejá nunca fez na vida dele, pô. Nunca fez jogando bola. O Arão... o Arão joga como zagueiro. Erra? Claro que erra, porque o cara tá lá jogando. Mas bota o Cuejá de zagueiro, pô. Não joga. Muito mais completo. Joga mais, Túlio. Joga mais, desculpa. Joga muito mais. Isso aí você pode... E título não mede capacidade, que senão você vai ter que admitir que o Rogério Ceni é mesmo nível do Jorge Jesus, porque os dois foram campeões brasileiros. Porra, não é. Os dois foram campeões brasileiros pelo Flamengo, Túlio. Daí, pô, o Rogério Ceni foi campeão da Libertadores pelo Flamengo? Vai ser esse ano, calma. Então são do mesmo nível. Aí não vai. Tá vendo? Não é título, só que médio. Mas eu não tô falando só de título, eu tô falando que a idolatria que tem com o Cuejá, que é um jogador que não ganhou nada pelo Flamengo, o Arão é muito mais completo do que ele jogando. O Arão defende, o Arão ataca, o Arão é polivalente, você pode aproveitar o Arão como zagueiro, pode não ser o ideal como zagueiro, concordo. Acho que ele pode ser. Uma coisa é você querer aproveitar, outra é o cara render ali na posição. Né? Uma coisa é que não seja atacante. Beleza, ele vai lá, você. Não, olha só, é a mesma coisa você falar assim, porra. Um dia o Rafa tá sem voz, pô, deu ruim no Rafa. Túlio, leva aí a narração. Vamos lá, vai fazer meia boca. Aí você fala assim, Túlio, olha, você agora é o narrador oficial do Coluna. Porra, não dá, entendeu? É tipo isso, o Arão, ele pode servir, você tem uma eventualidade ali, cara, vou botar o Arão. O Arão não é pra ser... Pô, cara, Simon, vamos lá, vamos raciocinar. No time que você... Hã? Não é só o Arão que se põe à disposição assim, é porque o Ceni quis o Arão, né? Trouxe o Arão. Mas se ele fizesse isso com o Diego ia lá para zaga. O Diego virou volante. Não ia, porque o Diego não é zagueiro. O Arão na base jogava de zagueiro e o Arão, quando subiu no Corinthians, ele jogava de zagueiro também. Simon, olha só. Primeiro que é inadmissível. É a mesma coisa assim. Vamos botar... você tem uma empresa... René jogou de lateral direita, Túlio. Então, por isso, o René é o suprassumo do negócio. Não, mas o cara inverter, mas aí é um improviso. Aí o cara tá trocando de lado, o cara só não tem a perna direita. Mas é assim, o cara é especialista da posição, ele sabe da movimentação na posição. Sabe, é inadmissível você pegar um time em que você tem... Aí eu vou contar. Você tinha o Natan, você tem o Noga. Aí fala assim, o Noga é novo. Por que ele não bota o Noga pra jogar? Pô, ele carioca aí? Tem vários jogos. Poderia ter colocado o moleque pra jogar. Noga, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Aí agora você tem Bruno Viana e você tem o Rodrigo Caio. Você perdeu o Natan, você tem 5 zagueiros aqui que eu falei. Aí a gente tem um volante improvisado. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim... Ou então, chega logo... Entendeu? Então, tipo assim, Léo Pereira, então vamos botar assim, então Léo Pereira não serve, cara. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer um dinheiro com o Léo Pereira, pô. Não tá precisando de dinheiro? Bota o Léo Pereira disponível no mercado. Aí o Léo Pereira fica lá no time, sendo desvalorizado, porque, porra, quem vai chegar vai falar, pô, o cara é reserva de um volante.
Você pagou 30 milhões, é péssima, né? Vou te dar aqui 10. Isso muito, se conseguir muito. Então, assim, já tem alguma coisa errada aí. Já começa daí. E é claro que a probabilidade do Arão errar na zaga, e eu concordo com tudo, questão de movimentação da posição, ele não tem cacoete, aquele drible que ele tomou, acho que nem o Léo Pereira, no seu pior dia, levaria aquele drible, porque o cara é especialista da posição, o Arão não é, entendeu? Então, eu acho que o problema tá talvez em quem tá escolhendo, quem tá fazendo essas escolhas, porque se a gente for olhar, encerrando aqui minha análise sobre isso, o Arão, quando foi aproveitado a primeira vez de zagueiro contra o Racing ano passado, ele foi bem. Fez gol, jogou bem, foi super elogiado. Fizeram até o meme porque ele prendeu o cabelo, lembra que tava chovendo? Ah lá, o Arão no Van Dijk e tal. O cara foi improvisado no jogo. Aí o Ceni achou, falou, opa, achei meu zagueiro. Aí, amigo, aí tá isso aí, pô.